Olá, um ótimo dia a você que acompanha a programação da TVAL. Está no ar uma nova edição do programa Conecta, que traz a você as principais informações sobre os debates, as deliberações, os projetos aprovados pelos deputados estaduais aqui na Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Eu sou Giciele Dalpiazza, aqui comigo meu colega jornalista Marcelo Espinosa. Oi Marcelo, bem-vindo. Olá Giciele, olá você que nos acompanha pela TVAL. Lembrando que você pode assistir ao nosso programa ao vivo pelo sinal aberto disponível na Grande Florianópolis e em Blumenau, ou ainda a opção pelo nosso canal no YouTube. Além disso, o Conecta é transmitido nas rádios UDESC, nas cidades de Florianópolis, Joinville e Lages. Sejam todos bem-vindos a mais esta edição. E nós começamos falando sobre os debates e as deliberações de projetos no âmbito das comissões permanentes da Assembleia Legislativa. Nesta semana, a Comissão de Transportes, Desenvolvimento Urbano e Infraestrutura se reuniu e deliberou um projeto esse apresentado pelo deputado Márcio Machado, do PL, e que prevê a destinação de emendas parlamentares para a infraestrutura no âmbito de programas de habitação popular. Marcelo, um projeto pertinente, interessante, né, nesse sentido de prever essa destinação de recursos nesses programas de habitação popular, né, de recursos esses vindos de emendas. Muitas vezes, Giciele, se propõe ali a construção de um loteamento popular com imóveis acessíveis à população de mais baixa renda, só que esses locais muitas vezes são desprovidos de infraestrutura. Daí a ideia do deputado Márcio Machado, por meio desse projeto de lei, para possibilitar que os deputados que eventualmente tenham interesse possam encaminhar via emenda parlamentar impositiva recursos, por exemplo, para asfaltar uma rua ou para construir uma infraestrutura de lazer, uma praça, uma área de lazer, algo nesse sentido. O projeto passou pela Comissão de Transportes e segue a sua tramitação aqui na Casa. Lembrando, ele tramita ainda por mais 2 colegiados, né? Tem que tramitar por 3 colegiados no mínimo para depois ser deliberado em plenário, né? Exatamente. E a gente sempre lembra que esses projetos, eles têm que passar pelas comissões de mérito antes de ir para o plenário. E no plenário, por mais que o plenário aprove, é preciso a definição do governador para ver se vai virar lei ou não. Exatamente, ou seja, está no início de tramitação aqui na Assembleia Legislativa. E nós conversamos com o autor do projeto, o deputado Márcio Machado, do PL, que falou sobre a importância dessa iniciativa. Com esse projeto de lei aprovado, que vai possibilitar que os deputados estaduais possam aplicar emendas em programas habitacionais e infraestrutura. Uma das grandes problemáticas ter um programa habitacional, um condomínio, e nós não conseguimos colocar recursos públicos lá, porque é um condomínio privado. Mas com esse projeto, nós vamos conseguir fazer essa aplicação de colocar uma quadra poliesportiva, melhorar a infraestrutura do condomínio, como pistas de atletismo, ou mesmo aqueles salões de festas que precisam de uma estruturação, porque eles não têm condições de estar melhorando essas estruturas. Então, esse projeto é de suma importância para Santa Catarina. E mais informações sobre este projeto, sobre outros projetos que evoluem aqui no âmbito das comissões na Assembleia Legislativa, vocês podem acompanhar no nosso site de notícias, o agenciaal.alesc.sc.gov.br. E nós já estamos aqui acompanhados da nossa colega Giovana Alencar, que vem trazer as principais novidades das redes sociais, tanto dos parlamentares como da Assembleia Legislativa de Santa Catarina. Bem-vinda, Gil. Bom dia, Gi. Bom dia, Marcelo. Bom dia para você que está acompanhando o Conecta. O nosso quadro Deputado nas Redes de hoje é com o deputado Carlos Humberto, do PL. Ele criticou em um post lá no Instagram o aumento no valor pago pelos microempreendedores individuais. Esse valor é pago mensalmente, né? Vale lembrar que a contribuição paga pelos MEIs ao INSS para a garantia de benefícios previdenciários corresponde a 5% do salário mínimo. Ou seja, com o aumento do salário mínimo, o valor pago pelos microempreendedores individuais também aumenta e passa de R$ 70,60 para R$ 75,90. O parlamentar também expressou preocupação durante o seu discurso na tribuna com o aumento da inflação no Brasil. Se você quiser acompanhar o dia a dia do deputado lá nas redes sociais, basta segui-lo no Instagram, no @carloshumbertobc. E nos destaques das redes sociais de hoje, nós trouxemos 2 destaques. O primeiro deles vai para um projeto que foi recém-aprovado aqui na Assembleia Legislativa, esse projeto que cria o programa Vida em Movimento.
Basicamente, essa iniciativa prevê que sejam realizadas em todo o estado coletas de sangue itinerantes. Essa iniciativa de autoria do deputado Oscar Gutz, do PL, ela aguarda a sanção do governador para ser transformada em uma lei estadual. Se você quiser ler essa matéria sobre a aprovação desse projeto na íntegra, basta acessar a nossa agência de notícias, Agência AL, no agenciaal.alesc.sc.gov.br. E o outro destaque que nós trouxemos das redes sociais vai para um vídeo que nós postamos lá no nosso TikTok, explicando tudo o que você precisa saber sobre uma lei que foi recentemente aprovada aqui na Assembleia Legislativa, que já está em vigor e que proíbe entregadores de delivery de permanecerem de capacetes ao realizarem as suas entregas. O nosso outro destaque vai para um vídeo no TikTok que nós... Perdão. Eu me confundi. É que agora a gente vai ver o vídeo que foi produzido para o TikTok da Assembleia a respeito desse projeto que trata dos entregadores sobre o uso de capacete. Entregadores não podem usar capacetes em residências. Quê? Entregadores não podem usar capacetes em residências. A Alesc já aprovou uma lei que proíbe o uso de capacetes em estabelecimentos públicos e comerciais. Agora, a regra vale também para prédios e casas. A ideia é garantir mais segurança e facilitar a identificação de quem circula nesses espaços. E além disso, os entregadores precisarão tirar o capacete ao chegar nos locais de entrega. E aí, o que você achou dessa mudança? Comente aqui e siga a Alesc nas suas redes sociais. Lembrando que você pode seguir todas as atividades do Parlamento Catarinense lá no nosso Instagram, no @AssembleiaSC. É com vocês. Obrigada, Gil. Dado o recado, então, acompanhe as nossas notícias no @AssembleiaSC. Todos os destaques, os projetos dos deputados, todas as pautas que estão em debate aqui em Santa Catarina, vocês podem acompanhar nas redes sociais da Assembleia Legislativa. E olha, a decisão do Supremo Tribunal Federal que estabelece, que reconhece o poder de polícia das guardas municipais, ou seja, que permite que as guardas municipais em todo o país atuem no policiamento urbano, repercutiu em plenário na Assembleia Legislativa durante a sessão realizada na tarde desta quarta-feira. Marcelo, o deputado Napoleão Bernardes, do PSD, inclusive, apresentou uma proposta de emenda à Constituição que trata sobre esse tema, que regulamenta isso aqui em Santa Catarina, né? É justamente em função dessa manifestação do STF, o Supremo Tribunal Federal, no último dia 20, decidiu, com base num recurso que havia sido interposto no Supremo, que as guardas municipais, que são muito comuns, cidades do Brasil afora, podem fazer policiamento ostensivo e comunitário, inclusive efetuar prisão em flagrante. Se bem que qualquer pessoa pode fazer uma prisão em flagrante desde que flagre um crime ocorrendo naquele momento. Mas a decisão, ela reforça essa ideia. Porém, as guardas municipais precisam respeitar as atribuições da Polícia Militar e da Polícia Civil. Não pode haver uma sobreposição de atribuições, mas sim um trabalho cooperativo com essas forças de segurança. As guardas municipais, por exemplo, não poderão fazer o papel de polícia judiciária, que é a investigação, que é o que compete à Polícia Civil, mas poderão continuar patrulhando o trânsito, fazendo policiamento ostensivo, comunitário, cuidando dos prédios públicos, algo que na prática a gente já vê que muitas guardas municipais efetuam. O objetivo disso, na realidade, é tentar solucionar um problema que atinge muitos municípios do Brasil afora, que é a falta de efetivo na Polícia Militar. E com base nisso, o deputado Napoleão Bernardes apresentou essa proposta de emenda à Constituição que deve iniciar sua tramitação nos próximos dias. Exatamente. Nós conversamos com o parlamentar sobre essa proposta apresentada aqui no Parlamento. A ideia é que a Constituição do Estado possa reconhecer o exercício dessas ações de segurança pública promovidas pelas guardas municipais na esteira dessa decisão do Supremo Tribunal Federal. E para isso, dando condições operacionais, como, por exemplo, a autorização para que o Estado permita a celebração de convênios, acordos de cooperação técnica, prestar apoio, prestar cooperação, contribuir na formação, na instrução, no aperfeiçoamento de pessoal, além de permitir ao Estado, inclusive, a aquisição, cessão e manutenção de equipamentos, de armas e munições para essas guardas municipais.
O policiamento ostensivo, portanto, é uma ação de segurança reconhecida a partir de agora como possibilidade para os municípios. Antes disso, muitos municípios já faziam frente a isso por sua iniciativa, por sua ação, liderando os esforços individuais. E o objetivo é permitir a integração harmônica, cooperada desse sistema. Por isso, a iniciativa da nossa proposta de emenda à Constituição, e até por dever de lealdade, ela havia sido apresentada aqui no ano passado pelo então deputado estadual Zé Caramuri, que foi prefeito, que foi presidente da Federação Catarinense dos Municípios, a FECAM. Naquela ocasião, não houve a condição de tempo hábil para a tramitação dessa proposta e a gente está, então, trazendo à tona de volta esse tema originalmente proposto pelo deputado Zé Caramuri. Lembrando, então, reforçando que essa proposta acaba de ser apresentada aqui na Assembleia Legislativa, né, pelo deputado Napoleão Bernardes, e aí ela segue, então, as etapas de tramitação em um regime um pouco diferente de uns projetos de lei, por exemplo, né, Marcelo? Aqui na Assembleia a gente fala que é um regime de tramitação especial, porque a proposta de emenda à Constituição, primeiro ela passa por um processo chamado admissibilidade. O que significa isso? Os deputados da Comissão de Constituição e Justiça vão analisar se aquela proposta de emenda à Constituição pode ser admitida, ou seja, se ela já não é inconstitucional por natureza, se dentro do texto constitucional estadual cabe aquela proposta de alteração. Admitida na Comissão de Constituição e Justiça, essa admissão vem para o plenário e o plenário decide se ela vai ser admitida ou não. Depois é que será analisado o mérito, aí num segundo momento, depois da admissão em plenário, será analisado o mérito e aí ela passa pelas comissões de mérito para que ela possa ser transformada de fato numa proposta de emenda votada em plenário, votação em 2 turnos, precisa de mais de 24 votos, ou seja, 2/3 dos deputados, 24 votos no mínimo favoráveis para que ela possa ser transformada em emenda. E claro, todas essas etapas de tramitação vocês podem acompanhar nos nossos veículos de comunicação, na TVA, na Rádio AL, na Agência AL, e também nas nossas redes sociais. Marcelo, antes de a gente chamar as atividades programadas para esta quinta-feira, a gente também anuncia que em breve a gente tem uma mudança aqui nas cadeiras, na composição das cadeiras da Assembleia Legislativa. Isso porque o deputado Emerson Stein, do MDB, ele assumiu uma pasta, né, no governo de Santa Catarina e em breve, então, uma nova titular deve assumir uma cadeira aqui na Assembleia Legislativa. O deputado Emerson Stein, que já era suplente, ele estava aqui na Assembleia exercendo o cargo no lugar de Jerry Comper, que está desde o ano passado na Secretaria de Estado de Infraestrutura. Ele agora também deixa a Assembleia para assumir a Secretaria Estadual de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável. Essa secretaria, esse afastamento, portanto, exige que o deputado deixe o cargo e abre-se uma vaga para o MDB. Na sequência, nós teremos, então, portanto, a previsão da posse de Dirce Heiderscheid, que já foi deputada estadual aqui na Assembleia na legislatura 2015-2019 e na condição de suplente esteve também no Parlamento entre 2011 e 2015 e entre 2019 e 2023, em ocasiões diversas. Ela agora vai retornar para a Assembleia. A deputada Dirce já foi secretária municipal de Assistência Social de Palhoça, já tem experiência aqui, portanto, como parlamentar. Na condição de coordenadora da bancada feminina, foi a responsável pela criação da Galeria Lilás, que é uma galeria de fotos com todas as mulheres que exerceram cargo de deputado estadual aqui na Assembleia Legislativa e vai contribuir nesse retorno à Assembleia não só a bancada feminina, mas provavelmente a bancada da Grande Florianópolis, afinal, a base eleitoral dela é a cidade de Palhoça. Exatamente. E agora entrando na pauta de atividades aqui da Assembleia Legislativa, logo mais às 10 horas da manhã, a Comissão de Educação se reúne para deliberar uma série de requerimentos na área. E, lógico, essa reunião ela tem transmissão ao vivo pela TVA e também no nosso canal no YouTube, no @AssembleiaSC. E, além disso, vocês podem acompanhar as reportagens nos nossos canais de comunicação. E hoje à noite, às 19 horas, aqui no plenário da Assembleia Legislativa, ocorre a sessão especial em homenagem aos 120 anos do Rotary que desenvolve um trabalho, historicamente, né, Marcelo, um trabalho voluntário de extrema relevância, e essa homenagem foi proposta, então, pelo deputado Sargento Lima e ocorre hoje à noite com transmissão da TVA. São 120 anos do Rotary Internacional, ou seja, a criação do Rotary em nível mundial. O Rotary chegou no Brasil posteriormente, mas essa sessão comemora essa data
específica do Rotary Internacional. Muitas vezes as pessoas conhecem o Rotary como um clube de serviço, mas a atuação dele vai muito além disso. Nos anos 80, por exemplo, o Rotary teve um papel destacado na difusão da vacina contra a poliomielite, a paralisia infantil. Inclusive, permitiu que o Brasil adquirisse um status que permitisse meio que a erradicação, digamos assim, da paralisia infantil aqui no país. E também, durante a pandemia da Covid, o Rotary também teve um papel importante nesse momento difícil que nós atravessamos não faz muito tempo. Exatamente. Todas as pessoas que fazem a diferença nesse sentido vão ser homenageadas, reconhecidas nessa sessão que acontece hoje à noite, às 19 horas, com transmissão ao vivo pela TVA ou pelo nosso canal no YouTube, @AssembleiaSC. E logo mais inicia uma nova sessão ordinária, momento para os pronunciamentos dos deputados, para a deliberação de propostas. E nós ficamos por aqui. Marcelo, obrigado pela companhia. Obrigado, Gisele. Obrigado a você que nos acompanhou. Lembrando que a Assembleia está presente nas principais redes sociais. Você pode nos acompanhar por meio do @AssembleiaSC. Nós nos vemos na próxima edição do Conecta, terça-feira, 15 para as 2 da tarde, antes da sessão ordinária. Até lá!